Aqui no script do Level Generator Manager, né, o gerador de níveis, aqui temos vários parâmetros, vários atributos diferentes que serão explicados em um vídeo posterior, né, em relação ao algoritmo utilizado no gerador de níveis, que vai ser, como adianta, um vídeo mais teórico, mas para o propósito desse jogo, né, para o propósito desse tutorial, que é apenas utilizar a ferramenta, eu vou explicar aqui mais ou menos a, por onde, né, qual seria o método que eu chamo para obter as partes, né, aquelas partes da dungeon. Basicamente esse método, né? Evolve Dungeon Population. Bom, esse método basicamente vai retornar uma lista de dungeons, né? uma lista do tipo Dungeon File SO. Nesse caso, Dungeon File SO, ele armazena todas as partes da dungeon, né? E todas as informações, como o número de itens, NPCs, o número de salas e a sala em si, né? Com sua coordenada, respectivo tipo, né? De parte, de sala, se é corredor, se é um corredor trancado, se é uma sala trancada, se é boss, se é uma posição inicial, etc. É feito após se chamar esse método. É claro, é um método assíncrono, né? Então, ele, entre aspas, a grosso modo, roda paralelamente, né? Caso você queira que esse método termine sequencialmente, você precisa criar uma função, um método que retorna ou um método que aguarda o término da execução aqui. No Game Manager, né, eu tenho esse teste aqui, né, que é basicamente algo que aguarda o término da geração de dungeon pelo Level Generator, né, pelo gerador de níveis do Overlord. Então ele guarda nesse status se a geração de dungeon foi realizada, né, foi completada, basicamente. Enquanto não for verdadeiro, eu retorno nulo. E a geração da dungeon do joguinho de navinha, né, é feito logo após o término da geração. Isso é dado true ao final da geração aqui, no caso, né? Hum. Bom, ele seta true aqui, justamente. Indo aqui direto para o level loader, né? Após o Overlord gerar o conteúdo aqui, né? Ele passa para o level loader as questlines, né? E também a dungeon, né? Específico. Repetindo aqui, né? O conteúdo gerado, ele é armazenado nessa variável questlines, né? Como já foi mostrado quando foi explicado o gerador de quests. Enfim, vamos pro level loader. Level loader está aqui, né? Então, reforçando, esse script aqui seria uma simulação do script que vocês usariam para gerar
leve isso no jogo de vocês, né? Então, esse script não está no Overlord, mas é claro, eu vou fornecer o projeto contendo, né, todos os scripts do joguinho de navinha, né, que eu fiz. Bom, o primeiro método aqui, ao iniciar, né, do script level loader é o load aqui, né? Ele basicamente armazena o quest list dado aqui como um parâmetro e ele chama essa função. Essa função, eu explico para vocês que basicamente ela converte a data de os dados de certas quests para dungeon gerada, né? Ou seja, passando para cá, né? Convert data for current dungeon. Ela passa por cada questline. Para cada questline ele chama esse método aqui, que está dentro da classe questline aqui, né? E o que ela faz? Ela busca por quests do tipo goto, né? E se a, se a quest for uma quest goto, ela seleciona uma coordenada da dungeon para servir como o objetivo da quest, né? Essa quest goto, no caso, é uma quest em que você precisa visitar uma sala específica, né? Numa coordenada específica. Então, basicamente é isso. Caso vocês não utilizem essa quest de GoTo, né, no jogo de vocês, vocês podem ignorar essa linha de código aqui, né? Continuando, para facilitar aqui eu criei um dicionário, né? Um dicionário tem uma chave, né? Uma chave que é um vetor de duas dimensões, né? Um vetor x e y que eu defini. E o conteúdo, né, para cada chave é próprio Dungeon Room Data, né, que é uma parte ou que é uma parte da dungeon, né, representa todos os dados que contém uma sala que vem aqui dentro do questline, que vem aqui dentro da dungeon, né. Cada parte, né, armazena a coordenada dela e a própria sala, né, todos os o próprio conteúdo da sala. Eu fiz isso para facilitar, né, para traquear ou para facilitar, né, utilizar a lista e facilitar a visualização e a utilização do conteúdo de níveis. E aqui é algo mais focado no meu game, né? Basicamente eu seto a coordenada do NPC como -1, né? Isso significa basicamente que o NPC ainda não foi instanciado em nenhuma sala. Enfim. E a primeira coisa que eu faço é procurar a sala que tem o, o tipo Start, né, que é a posição inicial. E eu chamo o método para se mover para essa sala. Enfim, explicando aqui. No meu jogo em específico, no joguinho de navinha, eu não instancio a dungeon inteira no momento de jogo. Na verdade, eu instancio uma sala de cada vez. Foi uma opção que eu fiz, que eu decidi fazer por conta de terem muitos inimigos em cada sala e eu preferi. Também é por conta da facilidade, né? Sinceramente. Era mais fácil fazer dessa maneira. Mas um exemplo seria o jogo de plataforma e o jogo top-down que utilizam Overlord. Todos eles, no início, eles
instanciam a dungeon inteira no jogo, né? Então, o movimento do player ele acontece num espaço cobrindo toda a dungeon instanciada. No meu caso, o jogador, na verdade, ele nunca sai do mesmo quadrado de, de jogo, né? O que acontece é a mudança de background e a mudança dos inimigos e a sala em si muda conforme ele muda de posição na dungeon. Então, para se mover numa sala tal, né? Vejo se a sala inicial está nula, né? Se for, eu destruo, né, a sala inteira. Instancio, né, o prefab da sala. Coloco um room controller aqui, né? Não, traqueio o room controller, que é um script que eu uso apenas para dentro de cada prefab de sala. Inicio, né, dado a data, né? E, bom, spawno o player numa posição que eu defini dentro do prefab. E é isso, né? Aciono o evento de o jogador entrar na sala. Basicamente é assim. Então, vou explicar um pouquinho mais sobre o Room Controller, que é interessante explorar. Bom, aqui no Room Controller, né, script que eu utilizo no prefab da sala para o joguinho de navinha, o que eu faço aqui, ao iniciar, né, eu coloco, referencio esses valores, né, o questline list, os próprios dados da sala, e aqui importante, né? Eu vejo nessa parte aqui, caso eu teste se há um NPC na sala, né? Que é um que é um dado pelo próprio gerador de níveis, né? No caso, se o número de NPCs for maior do que zero, eu configuro um NPC. Então, vamos lá. Aqui, basicamente, eu testo se o NPC já foi se algum NPC foi instanciado já, né? Na lista de NPCs que a gente selecionou ali no próprio gerador de narrativas, né? Na lista que a gente definiu. Se ele já tiver sido instanciado, eu só instancio o NPC que está na coordenada dessa sala, né? Caso contrário, caso seja menos um, como a gente definiu, né? A gente busca o NPC naquela lista. Se tiver um NPC menos um, eu basicamente troco a coordenada aqui, menos um, pela coordenada dessa sala e instancio ele, né? Basicamente é isso. Bom, além disso, né, do init, tem esse método aqui que é acionado assim que o jogador entra na sala. No caso, ele chama essa classe aqui, o Dungeon Room State Manager. Basicamente é uma classe que guarda a situação do jogo, né? Status do jogo. Eu acho que já foi mostrado, né? Mostra que total de inimigos no nível, coletáveis, etc. Importante aqui, né? Ele também guarda um dicionário contendo coordenadas e o progresso da sala, né? No caso, vou arrastar aqui. Cada sala tem um número inicial de inimigos, né? Que é iniciado, que é, que é dado pelo gerador pelo próprio gerador, pelo overlord, que eu inicio no começo, né? Eu chamo
esse chamo isso no início, assim que ele entra na dungeon, na sala, e aqui ele coloca os valores do próprio gerador como valores iniciais, né? E a partir do momento que, por exemplo, um jogador mata um inimigo, esse valor aqui é diminuído. Assim como quando ele coleta um item, quando ele coleta uma ferramenta, um item de lore, aqui esse valor diminui, né? Então, isso é controlado por aqui, no caso. A sala Room Controller, né, tem esses métodos aqui. Então, assim que o jogador coleta um tesouro ou mata o inimigo, diminui-se no progresso da sala. No caso, isso funciona para um exemplo, né, seria na instanciação de inimigos. Caso tenha já matado todos os inimigos em uma sala, quando eu troco de uma sala para outra e volto para a sala anterior, né, para essa sala que eu matei todos os inimigos, o jogo não vai instanciar nenhum inimigo, no caso. O mesmo para o tesouro. Enfim, o jogo atual ainda não tem os ferramentas e itens de lore, né, mas vocês podem implementar assim, conforme o jogo que vocês demandarem, né? Bom, dessa forma, né? Espero que vocês tenham entendido, né? Tem a questão das salas com chaves, né? No jogo de navinha, eu não implementei chaves. Na verdade, quando você entra numa sala que conteria uma chave, ele guarda o ID dessa chave no Dungeon Room State Manager, né? E caso você encontre uma seta com um cadeado, né? Uma seta trancada, se você tiver a chave na lista, né? Uma chave correspondente ao ID, que destranca o corredor trancado, você consegue adentrar a sala trancada, né? Então, basicamente é isso. Bom, é isso.